Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, domingo, 14 de novembro de 2021, o ano está passando rapidamente, graças a Deus, por um lado, porque também estamos próximos do fim dessa pandemia que tanto sofrimento nos impôs, não é verdade? Mas vamos falar de algo também muito importante. No próximo domingo, dia 21, nós celebraremos o último domingo do ano litúrgico. E é o domingo em que nós celebramos Cristo Rei do Universo. Mas eu pergunto, que rei é esse? E que reino é esse? Nós vamos falar essa semana sobre esse rei. E hoje eu quero falar de um rei diferente. Jesus, quando estava diante de Pilatos, como nos relata o Evangelho de João 18:36, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O que isso quer dizer? Que Cristo ignora o mundo? Que ele abandonou o mundo? De maneira nenhuma. Tudo que ele fez, e fez com toda força, com toda intencionalidade, foi socorrer, foi amparar os débeis desse mundo, os pobres, os oprimidos desse mundo, libertar os cativos desse mundo. O que Cristo disse ali diante de Pilatos foi que o reino dele transcendia essa época, aquele marco temporal, transcendia aquele marco espacial ali da Judéia, da Palestina. Ele não entraria para a história apenas como mais um rei dos judeus, como foi Davi, como foi Salomão, como foram outros reis, e até o reizinho de fachada, o Herodes. Ele não entraria para a história como mais um, mas ele entrou para a história. Não só entrou, mas ele mudou a história, ele mudou a contagem dos tempos das eras, porque ele era simplesmente o Deus encarnado, o Filho de Deus, Rei Supremo. Mas nada que se assemelha a esses reis que nós conhecemos e esses reis sobre os quais nós aprendemos nos livros de história. A gente fala rei na ausência de uma palavra que defina melhor esse Deus que se encarnou e que exerce sobre nós um fascínio tão grande, um domínio tão grande. Mas não é o domínio do tirano, não é o domínio do opressor, é o domínio da liberdade. Esse rei que domina sobre nós, dominou sobre nós, trazendo-nos liberdade, trazendo-nos libertação, trazendo-nos expectativa de dias melhores, trazendo-nos nova vida. Este mundo faz parte do reino desse rei. Mas o reino desse rei não se restringe apenas a este mundo. Ele quer ser senhor das nossas mentes, dos nossos corações. Ele quer ser senhor das nossas vontades. Ele quer que nós façamos aquilo que ele deseja para o nosso bem e para o bem da humanidade. É um rei diferente. Na verdade, se eu for classificar esse rei, eu vou dizer que ele é o rei do amor. É isso. Tenha, meu querido irmão, minha querida irmã, um ótimo domingo. Que o Senhor abençoe a você ricamente.